Você já entrou no seu extrato, viu que o fundo de renda fixa ou aquele outro ativo de renda fixa caiu e aí você pensou: Ué, como assim ele caiu? Isso não era renda fixa? calma, você não está sozinho. E isso não significa necessariamente que você perdeu dinheiro. O que talvez ninguém tenha te explicado ainda é que existe um tal de marcação a mercado e ele é o responsável por essas oscilações que aparecem no seu extrato, mesmo em investimentos considerados seguros. Hoje eu vou te mostrar exatamente o que é essa marcação a mercado, como ela funciona e por que ela é uma das principais causas de ansiedade dos investidores, mesmo quando o produto está indo bem. E mais, vou te mostrar como entender esse conceito pode mudar a sua forma de investir e te proteger de decisões precipitadas. Fica comigo até o final porque eu preparei exemplos reais, situações práticas e respostas para as dúvidas mais comuns, inclusive aquelas que os próprios profissionais do mercado têm dificuldade de explicar. Então já deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e compartilhe com aquele amigo que vive achando que investimento bom é o que não cai nunca. Hoje a gente vai colocar a luz nesse assunto de uma vez por todas. Marcação a mercado é um daqueles assuntos que parece técnico demais, mas ele afeta o dia a dia de todo investidor. Afeta quando você abre o seu extrato e toma um susto, afeta quando você vê que o seu fundo de renda fixa perdeu dinheiro no mês, ou aquele ativo de renda fixa também. Ele afeta quando você desconfia da corretora, do seu assessor, ou até de você mesmo. E a verdade é que muita gente não entende o que está acontecendo, e por isso acaba tomando decisões ruins, movidas pelo medo, pela frustração ou pela falta de clareza. Eu já vi investidores resgatarem bons ativos no pior momento só porque o rendimento caiu e teve uma oscilação negativa naquele mês. Eu já vi pessoas abandonarem estratégias sólidas, trocando investimento bom por paz momentânea. Sabe o que é mais curioso? Muitas vezes o investimento não estava indo mal, ele só estava sendo ajustado conforme as regras da marcação a mercado. Ou seja, não era prejuízo real, era só uma precificação contábil. Mas como o investidor ele não entende, a dor parece a mesma e o estrago na carteira ele é real. É por isso que esse vídeo é tão importante, porque quanto mais você entende o funcionamento da marcação a mercado, mais preparado você fica para interpretar os seus investimentos com maturidade. E o melhor, você ganha autonomia, clareza e confiança para seguir firme no seu plano, mesmo nos dias de oscilação. Mas agora vamos direto ao ponto. O que é marcação a mercado? Marcação a mercado é o processo de atualizar diariamente o valor de um ativo ou de um fundo com base no preço que ele teria se fosse vendido hoje no mercado. Em vez de considerar quanto você vai receber no vencimento, a marcação considera: se você quiser vender agora, quanto o mercado está disposto a pagar. É como se todos os dias o seu investimento ganhasse uma etiqueta nova com o preço de mercado daquele momento. Isso vale para títulos públicos, privados, fundos de renda fixa, fundo multimercado e até alguns fundos imobiliários. E por que isso é feito? Porque traz transparência e padronização. Ele ajuda a comparar fundos entre si e evita também que cotistas novos ou antigos sejam prejudicados por informações desatualizadas. Mas isso também traz volatilidade. Porque se a taxa de juros sobe, o valor de mercado de um título cai. Se o mercado muda a percepção de risco, o preço ele se ajusta, mesmo que nada tenha mudado no papel em si. Quer um exemplo bem prático? Imagina que você comprou um título que vai te pagar R$1.000 daqui a 2 anos. Mas hoje, alguém no mercado oferece um título semelhante, pagando um pouco mais. Naturalmente, o valor de mercado do seu título ele vai cair, porque ele ficou menos interessante. Mas isso não significa que você perdeu dinheiro. Significa que se você quiser vender agora, teria que aceitar um desconto. Se você esperar até o vencimento, vai receber os mesmos R$1.000. E aqui que mora o maior erro. Muita gente vê essa oscilação temporária, interpreta como prejuízo real. Mas isso só acontece se você resgatar antes da hora. Eu quero aproveitar esse momento e quero compartilhar com você um caso real de um título público do Tesouro Direto, um título com vencimento longo, lá para 2035, que é o Tesouro IPCA mais 2035. Então, quero mostrar aqui para vocês, olhem, dê uma olhada aqui na tela, a data dessa aplicação ela foi feita no dia 25/5/2016. O valor investido foi de R$ 3.006,43. A rentabilidade contratada foi IPCA mais 6,11, ou seja, isso tem aí pouco mais de 9 anos, né? E a rentabilidade anualizada, acumulada, é de IPCA mais 4,72. Esse aqui, pessoal, só para vocês entenderem, já é a marcação a mercado desse investimento aqui. Aí, embaixo aqui, a gente tem um gráfico que explica muito bem o que significam esses números. Se você for olhar o preço real, que é essa curva verde, ele é a marcação a mercado. Tanto que se você olhar no gráfico, ele é um gráfico que oscila muito mais. Ele sobe, cai durante aí esses 9 anos. Ou seja, esse aqui, se você for olhar ele de início a início, ele é o equivalente ao IPCA mais 4,72, o verde, tá? O preço real. Se você se desfizer dele hoje, você teria o valor de R$ 7.196,22 desses R$ 3.000 que você aplicou. Agora, esse azul, que é o preço
teórico, ele é o preço que você contratou, ou seja, é o IPCA mais 6,11. Vejam que a curva dele é muito mais tranquila, porque ele vai atualizando a inflação com o passar do tempo e vai te pagando ano a ano 6,11% até 2035. Então veja que a curva dele é muito mais tranquila e que se você for olhar o preço dele hoje, o quanto que você já tem garantido se você não vender, não fizer nada, o valor é mais de R$8.000, dá R$1.000 a mais do que o preço real se você for desfazer dele agora. E por que está assim? Porque nesse momento, no nosso cenário de juros, o juros está alto, então tem ativos que estão pagando um pouco mais do que esse IPCA mais 6,11, inclusive no próprio Tesouro. Mas para quem está firme lá atrás, desde 2016, continua com o dinheiro, veja que esse rendimento de IPCA mais 6,11, se você for considerar tudo que aconteceu de 2016 para cá, é um investimento que muito dificilmente algum outro investimento vai ter batido ele. Então, a marcação ao mercado nada mais é do que simplesmente essa diferença que você vê na curva real, a gente chama de uma curva real porque de fato diariamente ele é atualizado, mas no contrato daquele ativo, quando você aplicou, ele está te dizendo que ele vai te pagar o preço que fala teórico, mas é o preço também que você vai de fato receber no vencimento daquele título. Bom, agora que você já entendeu o que é a marcação ao mercado, talvez já esteja se perguntando, mas por que isso me dá tanta insegurança? A resposta está no comportamento humano. Nós, seres humanos, somos treinados a buscar estabilidade, previsibilidade, e o menor sinal de perda, ele ativa um instinto poderoso, o de fuga. Quando você vê um fundo, um ativo cair no extrato, mesmo que seja pouco, o seu cérebro associa isso à perda real. Isso gera ansiedade, medo e até desconfiança. A gente ouve renda fixa e pensa, se é fixo, não pode cair. Só que não é bem assim. O valor final pode ser fixo, mas o caminho até lá pode ter curvas. E esse é o grande ponto. A marcação ao mercado mostra o valor hoje, não o valor no fim. E aí entra os dilemas. Será que esse fundo, esse ativo está realmente ruim? Será que o gestor realmente errou, se for o caso de um fundo? Será que eu devia sair antes que piore? Essa é justamente a janela de vulnerabilidade emocional onde muita gente toma decisões ruins. Eles fazem um resgate quando está lá no fundo do poço, ele troca uma estratégia sólida por um investimento calminho, mas que tem um retorno muito menor. E o pior, depois, quando a cota ela se recupera, o investidor ele já saiu. Ele perde o melhor momento e ele reforça a sensação de que investir é arriscado demais. Quando na verdade não é o investimento que falhou, foi a falta de entendimento do mecanismo que causou a frustração. Por isso, quanto mais você conhece a marcação ao mercado, mais maduro você se torna como investidor. Você deixa de agir por impulso e começa a agir com estratégia. E aqui eu vou te dar uma dica, se você tem vários ativos que têm marcação ao mercado, aquela rentabilidade mensal que você vai olhar nas corretoras, que eles te dão mês a mês quanto que a sua carteira rendeu, muito provavelmente ela não vai refletir quanto de fato a sua carteira está rendendo. Isso se você tiver muito ativo que tem marcação ao mercado. Porque nesse caso, você vai ter que analisar muito mais profundamente a sua carteira do que simplesmente mês a mês. Bom, a essa altura você já entendeu que a marcação ao mercado pode causar ansiedade. Mas agora vem a parte boa, ela também pode ser uma grande aliada. Primeiro, porque ela traz transparência. Você sabe quanto vale o seu investimento hoje, não só quanto pode valer no futuro. Segundo, porque ela permite comparar fundos diferentes entre si, mesmo que tenham datas de início e vencimentos distintos. Isso dá mais clareza para quem quer montar uma carteira eficiente. Terceiro, porque ela disciplina o gestor. Como, por exemplo, no fundo de investimento, a cota do fundo é marcada diariamente, o desempenho do gestor aparece na hora. Isso estimula boas práticas de gestão e evita decisões escondidas. E por último, e talvez mais importante, a marcação ao mercado pode gerar oportunidades. Sim, é isso mesmo. Sabe quando um fundo ou título de renda fixa está descontado por causa de movimentos de mercado, mesmo com qualidade mantida? Isso pode ser uma chance de comprar mais barato e, com isso, um retorno maior até o vencimento. Quer outro exemplo real? Em 2022, com a alta dos juros, muitos fundos de crédito privado eles caíram. Mas quem segurou ou comprou mais naquele momento, viu os retornos voltarem com força a partir de 2023. Ou seja, se você entende a marcação ao mercado, você enxerga além da oscilação. Você para de fugir do barulho e começa a aproveitar as oportunidades que ele cria. Agora, algumas perguntas frequentes que acontecem na prática. Vamos lá. Vou responder aqui algumas das dúvidas mais comuns que surgem quando o assunto é marcação ao mercado. Talvez você já tenha pensado em algumas delas. Fundo de renda fixa pode cair? Sim, principalmente aqueles que têm marcação ao mercado, como, por exemplo, fundos que são atrelados ao IMA-B, que são de renda fixa, fundos pré-fixados. Todos eles podem se cair em determinado mês. E mesmo que o nome assuste, o fundo de renda fixa podem ter essas oscilações negativas no curto prazo por causa da marcação ao mercado. Mas isso não significa que você perdeu dinheiro, principalmente se não resgatar antes do prazo planejado. Isso significa que o fundo é ruim? Não necessariamente. A oscilação ela pode vir de uma alta nos juros, de uma mudança nas taxas dos títulos ou até de ajustes pontuais no mercado. O fundo ele pode estar bem estruturado, só está sendo reprecificado momentaneamente. Outra pergunta, eu devo resgatar meu fundo quando ele cai? Na maioria das vezes
vezes não. Se a sua estratégia está bem definida e o fundo é adequado ao seu perfil, o melhor caminho pode ser justamente manter ou até aportar mais. Tomar decisões por impulso é um erro mais comum causado pela falta de entendimento. A marcação ao mercado afeta todos os tipos de fundo. Ela é mais presente em fundos de renda fixa, multimercados e previdência. Fundos de ações também oscilam, mas aí a volatilidade é natural e já é esperada. O ponto é, a marcação ao mercado explicita a oscilação em todos os tipos de ativos negociáveis. Outra pergunta, a marcação ao mercado é uma regra ou uma escolha? É uma regra da CVM e da Anbima. Todo gestor autorizado precisa marcar os ativos a mercado. Isso protege o investidor, mesmo que à primeira vista traga desconforto. Como um bom profissional pode me ajudar nesse momento? Um bom planejador ou consultor de investimentos, ele vai te ajudar a interpretar o que está acontecendo. Ele também vai evitar decisões que são decisões precipitadas. Ele vai também ajustar a sua carteira, se for o caso, e te manter firme na sua estratégia de longo prazo. Informação é importante, mas compreensão acompanhada de orientação profissional faz toda a diferença. E se você chegou até aqui, parabéns, você agora sabe mais sobre marcação ao mercado do que a maioria dos investidores. E até muitos profissionais, tá? Você entendeu que oscilação não significa perda, que a marcação é uma ferramenta de transparência e que interpretar o extrato com maturidade pode salvar a sua estratégia de investimentos. E mais, você viu que com o acompanhamento certo, esse tema deixa de ser um bicho de sete cabeças e passa a ser uma bússola inteligente para tomar decisões melhores. Por isso, meu convite agora é, se esse conteúdo te ajudou, deixa um like aqui no vídeo, compartilha com alguém que vive sofrendo com a oscilação dos ativos financeiros e comenta aqui para mim se você já tomou alguma decisão precipitada por não entender a marcação ao mercado. E se você quiser bater um papo com alguém da nossa equipe, ter um planejamento financeiro, entender sobre essa oscilação da sua carteira, aqui na descrição tem um link que você fala diretamente com a nossa equipe. A gente se vê no próximo vídeo.